Confesso que eu fico até os 47 de segundo para tentar entender o que eu tenho que falar aqui na frente. Para não trazer uma mensagem pronta, que não tenha um contexto com o Espírito que está se movendo aqui nessa manhã. Mas eu queria falar uma história para vocês. Estamos falando aqui na igreja sobre resgate da piedade. E como eu falei na última pregação, estamos vivendo um tempo de restabelecer fundamentos. E fundamentos que são profundos, eles nos levam a lugares mais altos porque nós temos uma sustentação. Por isso, meu irmão, se você está sendo quebrado, mutilado, falido e muita coisa está acontecendo, Deus está te levando para um lugar profundo. Porque Ele sabe que precisa de uma sustentação profunda para te levar no lugar mais alto onde Ele quer te levar. Comecei a escutar aqui o Ciro falar e eu estava aqui na frente pensando sobre milagres e o culto acontecendo, milagres, milagres. E esses dias eu cheguei para o Cal, que é o nosso pastor da igreja, e falei: creio que chegou o tempo de vivermos milagres. Falei para ele dos milagres dos tempos de Jesus, de curas, maravilhas. Eu creio que chegou esse dia da gente parar e orar pelo porteiro, pelo segurança, pela aquela pessoa que trabalha na tua casa, pela pessoa na casa a qual você trabalha, talvez. Mas o texto que eu quero falar com vocês hoje tem nada a ver com isso que eu estou falando. Está lá em 1 Samuel. Eu não gosto de dar a referência certinha porque eu gosto de contar a história. Mas naqueles tempos, Israel tinha um rei chamado Saul e tinha um profeta chamado Samuel. Deus falava com Samuel, Samuel falava com o rei. E Samuel fala assim: Saul, Deus quer que você vá lutar contra os amalequitas. E eles têm uma atitude reprovável a Deus. Eles são maus, eles são terríveis. Deus quer que você mate todo mundo, animais, todo mundo. Aí Saul vai para a guerra. Samuel, depois da guerra, se encontra com Saul. Samuel já sente que tem algo acontecendo de errado. Samuel pergunta para Saul: Saul, você fez o que Deus mandou? Fala: fiz tudo, matei todo mundo. Tá, mas eu estou escutando o balido, o barulho de alguns animais. Que animais são esses? Não, lá dos amalequitas, eu só poupei o rei Agag, o rei dos amalequitas, e peguei os animais para que a gente possa sacrificar ao teu Deus. Naquele momento Samuel se ira. Saul trouxe animais para o sacrifício e Samuel olhou e falou assim: você acha que Deus prefere sacrifício ou obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a frase dessa pregação de hoje. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus. Agora contextualizei o Antigo Testamento sobre essa história, aonde veio no meu coração, e essa frase ficou na minha cabeça por muitos dias, e ainda está, que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas o que é obedecer? Obedecer, na verdade, é algo que eu faço e me sinto usurpado, porque por que eu tenho que te obedecer? O que eu tenho que te obedecer? Para que eu preciso obedecer? Já parou para pensar que em todo o tempo estamos obedecendo alguém? Já parou para pensar que por muito tempo a gente se sentiu coagido, impedido de fazer o que a gente quer porque estávamos obedecendo alguém? Meu filho botei ele para dormir essa semana. Ele não precisa, né? Mas a gente vai lá só para ter certeza que ele vai dormir. Ele deu o timer na TV dele, lá botou o desenho para ele dormir assistindo. E eu falei: eu não quero que você levante dessa cama, eu quero que você durma. Daqui a pouco eu estava deitado na minha cama e escutei Você sabe quando tem um barulho de uma cabeça batendo? É o único barulho de cabeça. Pode tacar uma melancia no chão, um melão, mas quando é a cabeça, você sabe. A hora que eu entrei no quarto dele,
Ele com uma cara de choro, deitado na cama de novo. Eu falei, você caiu? Dele, será que eu falo a verdade para o meu pai? Caí, pai, papai. Eu falei, o que eu falei para você? Para eu ficar deitado. Eu falei, você entende que a obediência é uma proteção? Que obedecer tem a ver com viver uma vida correta e não... Quando você sai da obediência, você vai assumir o risco e a chance de ter que arcar com danos que, se você tivesse na obediência, o risco e o dano não seria teu. Porque se você está deitado na cama e a cama quebra, o BO é meu. Só que se você sai da cama e se embola, a dor é tua. E a minha cabeça bugando sobre não, sim, não de Deus. E esses tempos eu estava falando com meu filho. Eu gosto de ensinar para o meu filho o meu amor como sendo o amor de Deus. Então, quando ele vacila comigo, eu falo, eu te perdoo e não me lembro mais do teu erro. Esse é o amor de Deus. É o amor que perdoa os nossos pecados e não se lembra mais deles. Eu falei, esse é meu amor por você, falei para o meu filho. E eu falei, filho, você entende que todo não de um pai é uma proteção escondida? Todo não de um Deus é uma proteção escondida? Mas, Chico, o que você tem, que tem a ver com obediência e sacrifício? É isso que você está falando. Eu quero dizer para você que obedecer a palavra de Deus é você viver uma vida de acordo com o manual do Criador, o manual do produtor, do fabricante. Sabe quando você vai montar um Lego? Eu comprei um Lego para o meu filho essa semana, falei, 2 carrinhos, meia hora eu monto. 4 horas para montar o chassi do carro. Daí 2 horas minha esposa terminou e tem um lá que eu nem toquei ainda. Tem 2 sacos fechados, o saco 3 e o saco 4 do Lego para abrir, para montar o bendito do carro. Falei, vou demorar o resto dos meus anos sobre a terra para montar isso aqui. E detalhe que tem um manual dizendo, encaixe essa peça nessa. Só que o manual é mais grosso que a Bíblia. Eu falo, se eu ler esse manual de Lego aqui, eu não vou ler a palavra. Aí o Lego está parado lá agora. Só que o meu filho está barulhando. Nós vamos montar o carro quando, papai? Eu penso, o que eu vou gastar os anos que me resta da minha vida? Filho, papai tem que pregar a palavra de Deus. Mas o que eu quero falar com isso? Olha que eu me lembrei desse texto. Melhor obedecer do que sacrificar. Eu entendi que eu e você vivemos uma vida de sacrifício, porque nós escolhemos não obedecer. E nessa problemática eu quero incluir a minha vida e a tua. No Antigo Testamento, todo pecado, o homem matava um animal, de acordo com, se você for ler em Deuteronômio, como que era a prática, como que era a regra de Deus sobre um sacrifício de animal do Antigo Testamento. Se matava um animal e o sangue daquele animal cobria o pecado do homem. Então Deus olhava para a terra, não, ó, o pecado está coberto, está limpo. O Antigo Testamento era assim que funcionava. Então todo sacrifício ele vem porque algo foi errado que aconteceu antes. Algo mal aconteceu, logo precisa de um sacrifício. E Chico, você está dizendo que eu sou mal, que você falou que a minha vida ela é feita de sacrifícios, e é feita de sacrifícios. As nossas vidas são feitas de sacrifício. Você já percebeu que a maioria das coisas, talvez a maioria das coisas, elas são sacrifício? Porque nós escolhemos não obedecer. Então, eu chego para o meu filho e eu dou um presente para ele, ao invés de passar tempo com ele. Ou seja, eu estou sacrificando porque eu escolhi não obedecer uma regra minha, que eu deveria ser um bom pai, um pai presente. Então, quando o meu chefe aparece na minha frente, eu trabalho num desempenho diferente, porque esse é o sacrifício, que na verdade eu já escolhi não obedecer, porque quando ele não está perto eu não trabalho direito, eu fico no WhatsApp. Tudo que eu faço na minha vida é um sacrifício, porque eu não escolhi obedecer. Já parou para pensar que talvez você veio no culto hoje, porque a tua semana foi horrível? Você fala assim, se eu for no culto,
aquele palavrão que eu falei no trânsito, velho, ele é apagado. O cara se atravessou na minha frente no trânsito e eu mandei ele para lugares apertados e fedidos. E eu me arrependi de ter falado isso. Mas eu vou no culto. Ai, daí eu me sinto bem. Ou eu vou carregar o Jesus pré-pago. Eu vou no culto do domingo, quer dizer que a semana inteira eu estou na boa. Mas na semana que eu não vou, eu bato carro. Cai a internet de casa. A pior tragédia que tem hoje. Caiu a internet. E vai chegar um dia que os nossos filhos vão na igreja, quero dar um testemunho. Essa semana não caiu a internet lá em casa. Eu imagino um dia um culto no cinema, enquanto a gente está pregando, passando galinha pintadinha no fundo e as crianças quietas assistindo o culto. Estamos vivendo dias difíceis. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu comecei a pensar na minha vida, o que tanto é um sacrifício que eu faço. Certa vez eu estava indo para a igreja de Uber. No meio da viagem o motorista fala assim, que eu sempre descubro se o cara é crente ou não, porque eu leio no painel dele o que ele está ouvindo. Aí você vê lá música tal, Sara Nossa Terra, Sara Brasil FM, Gospel FM, ou alguma musiquinha das antigas. Na hora que o cara falou que era cristão, eu falei, não, eu também sou. E ele, é difícil essa vida, né, irmão? E eu, mas difícil por quê? Eu falei para ele, não, porque o diabo está aí, as tentações, não sei o quê. Aí ele me deixou na minha igreja, e ele, em vez de olhar para mim e falar algo do tipo, bom estar com o homem de Deus, ele fala assim, mas você tem que conhecer a minha igreja. E eu pensei, mas o que eu vou querer conhecer a tua igreja? Olha o jeito desse cara, velho. Mas aquilo me marcou muito, porque muitos de nós vivemos uma vida de sacrifício, porque não escolhemos obedecer. Muitos de nós pagamos um preço que não precisa ser pago. Muitos de nós, por conta dos nossos erros, temos uma vida de compensação. Naquele tempo, o sacrifício era algo que precisava ser feito por conta do pecado. Mas Samuel, ele deixa bem claro, Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. E quando você caminha na obediência, você não tem nada contra você te acusando. Chico, mas é difícil obedecer a palavra. Você quer obedecer a palavra? Ore a Deus dizendo a Ele, é difícil, Senhor, me ajuda. Já percebeu que a gente ora errado e a palavra fala que a gente não recebe porque nós não oramos certo? Já parou para pensar nisso? Que ao invés da gente orar a Deus, dizendo, Deus, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, a gente, Deus, vou ler a tua palavra, e a gente lê um capítulo e fala, li um capítulo, beijo do gordo, até amanhã. Nós fazemos isso. Não, hoje eu não ouvi música do mundo, eu só ouvi Fernandinho. Não, hoje eu estou bichão, não falei um palavrão. Não, eu falei aquela hora, né? Merda, ups. Agora estou tudo ferrado mesmo. Quem gosta de jogo, talvez alguns jovens aqui entendam, eu falo que a vida é parecida com o GTA. Alguém já conhece GTA? Você fala, só vou andar de carro, não vou fazer nada. Você atropelou o primeiro maluco, dane-se, mata tudo, as veinhas, faz tudo. E é exatamente como é a vida. A gente tenta viver certo, e quando eu tento é um sacrifício, é difícil fazer certo. Mas existe um caminho mais excelente que é obedecer. E quando a Bíblia fala em João, aquele que tem, Jesus falando com os seus discípulos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ter obediência, e obedecer não é você ler uma regra dizendo, não faça, não faça, não faça. Obedecer a palavra é ter a palavra dentro de você, porque aquilo que você tem dentro é aquilo que você é.
daquilo que você se alimenta é aquilo que o teu corpo é nutrido e naturalmente é aquilo que sai de você, aquilo que tem te alimentado no dia mau, o dia que alguém te furar, o dia que algo for necessário da tua vida, aquilo que você tem dentro é aquilo que você põe para fora. Mas numa vida de sacrifício, o que eu tenho para dar? Numa vida de sacrifício, gente, eu lembro quando eu comecei a minha caminhada com Deus, a minha vida ministerial, eu prego já fazem mais ou menos 10 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu lembro que eu ficava esboçando as coisas mais loucas, enchia uma folha frente e verso escrito no papel na mão, porque escrever na mão é uma parada louca, cara, porque as pessoas só usam computador, escrever na mão é demais, cara. E um dia eu lembro, cara, que eu fiz uma pregação escrita na mão e um bababá, e um grande homem de Deus chegou para mim e falou assim: Chico, entenda uma coisa, arroz, feijão e Jesus, não invente moda. E eu peguei aquilo com a mão e guardei no meu coração. E eu decidi viver uma vida louca. Meu celular está apagado aqui, a única coisa que acende meu celular é: alguém te marcou no Instagram que vocês estão tirando foto. E eu vivo naquela angústia: Deus, o que eu vou falar? E eu fico sendo mastigado e moído uma semana inteira sobre alguma palavra. E eu escuto, eu leio, e eu, cara, o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar através de mim? Obedecer é melhor do que sacrificar. É muito bom vir para a igreja, mas pode ser um sacrifício. Faz 10 anos que eu prego. Faz 2 anos que eu fui ungido pastor. Mas fazem poucas semanas que eu comecei a ter prazer de vir para a igreja sem ser obrigado. Não tenho problema de expor as minhas fraquezas aqui. Porque eu já pensava no degrau da escada, na rampa, na dificuldade. E eu colocava dificuldades na minha cabeça e aquilo era impeditivo de fazer as coisas. Aí você senta na mesa com alguém, você conversa com alguém, e do nada você percebe que Deus já fez tantas coisas. Por que eu estou me limitando agora? O que é pesado para você? O que é sacrificial para você? É porque você faz, porque você não quer obedecer algo no teu interior, mas você quer ser estético para as pessoas. Melhor que ter uma boa pregação é ter uma vida boa, onde o fruto da tua vida boa é uma pregação. E ainda que você não tenha que falar nada, ainda que as pessoas te leiam no teu cotidiano, elas vão ver algo ali diferente. Como que está a tua vida, meu irmão, minha irmã? Como que você está? A tua vida é um sacrifício? Foi difícil acordar cedo hoje? Eu fiquei jogando game até 2 da manhã com meus amigos. Não, até 1 da manhã. Eu fiquei até as 2 na cama. Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu fico todo dia antes de pregar assim: o que eu vou falar, meu Deus? Minha esposa dormindo, roncando igual um caminhão velho. E eu, o que eu vou falar? Já que eu não consigo dormir, o que eu vou falar, Deus? O que eu vou falar? Mas o clamor do meu coração é: Deus, o que o Senhor está falando? E é interessante, porque o começo do culto, o Ciro veio aqui e fez uma introdução sobre milagres, sobre cura. Oramos pelo Juarez. E você sabe qual que é o milagre da tua vida? Eu já identifiquei qual que é o milagre da minha vida. Irmãos, há exatos 8 anos e meio atrás, eu olhava de uma janela do 9º andar no meu trabalho, e eu pensava em pular de lá. Só que na semana passada, eu fui no banheiro. Eu trabalho hoje no mesmo prédio de 8 anos atrás. E eu olhei para a janela.
E eu contemplei a vista. Eu vi que bonito que era a cidade. Eu não olhei mais para baixo. Eu consegui olhar para frente. Lá no fundo você conseguia ver a Serra do Mar. O céu estava azul, estava frio. E eu olhei para aquela janela, não tinha proteção nenhuma. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Essa é a maior obediência que existe. Porque a obediência te faz ver a vida como ela é, e não a partir da circunstância. Quando meu filho teve o diagnóstico da doença que ele tem, e ele herdou de mim, meu pai logo em seguida morre. Eu estava falido financeiramente. Um dia meu apartamento inteiro alaga. Um apartamento alugado. Meu filho vomita passando mal, bebezinho. Minha esposa olha para mim e fala: o que falta acontecer com a gente? Eu lembro que eu olhava para baixo, eu pensava: se eu pular daqui, eu vou cair ali. Puta, vai dar uma merda isso. Vai dar uma arregaça. Mas tinha uma voz: você é homem de Deus. E às vezes eu quero resolver os meus problemas causando problema para muita gente. Essa é uma vida de sacrifício. Porque quando eu tiver que sacrificar, alguém vai ter que pegar lenha, alguém que vai ter que limpar o lugar. Mas quando eu vivo uma vida de obediência, todo mundo consegue olhar em você e falar: homem de Deus, vamos atrás. Uma vida de sacrifício machuca algumas pessoas, mas uma vida de obediência leva multidões a te ouvirem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu, no começo da pandemia, cadê a pessoa do tempo do relógio para eu saber quanto tempo? Já? Eu nem comecei a pregar. Quando começou a pandemia, eu comecei a ler a Bíblia. E a Bíblia começou a me ler. Você não podia sair de casa. Eu ficava na janela de casa e passava um carro da polícia: volte para casa, volte para casa, volte para casa, não saia de casa, a não ser que você seja motoboy do iFood. Volte para casa, volte para casa. E eu li a Bíblia, li alguns livros e tive o pior encontro que existe no mundo comigo mesmo. Que cara mau, que cara invejoso que eu encontrei, ciumento. Que horrível. Mas Deus, Ele olhou para mim. Deus, Ele olhou para você. E você talvez está sacrificando nas áreas da tua vida. Sendo um pai, vivendo uma vida de sacrifício. Sendo uma mãe, vivendo uma vida de sacrifício. Sendo um filho que é difícil obedecer aos pais. Você está vivendo uma vida que está pesado viver ela. Que quando você está numa janela, você prefere olhar para baixo e calcular os danos do que olhar para frente e calcular o futuro. Talvez você seja esse cara que eu era 7 anos atrás, vivendo alguns processos na vida até hoje. Um dia, no meio de um pico de dor, eu estava quieto no meu escritório, fechado, meio que deitado assim, ouvindo música. Minha esposa entrou, baixei a música, ela sentou do meu lado e falou assim: você já orou a Deus? Por que teus processos são tão difíceis? Você culpa a Deus pela tua vida? Minha esposa chegou e falou para mim. Eu falei: eu não consigo. Ela começou a chorar e falou: eu orei a Deus a teu respeito. E Ele me disse: fale para Ele que a minha graça basta para Ele. E um texto que eu já li tantas vezes.
fez sentido na boca da minha zoiuda lá em casa. Ela falou e aquilo cravou no meu coração: a minha graça te basta. Porque eu descobri que nos momentos de dor, Deus me deu pregações verdadeiras que vêm direto do meu coração. Porque aquilo que Deus quer fazer nos outros, Ele vai começar fazendo em nós. Obedecer é uma escolha, onde você olha para Deus e fala a verdade sobre quem você é. Você olha para Ele e fala: não estou afim, mas deveria. Não consigo ler, mas deveria. Deus, se a fé é um dom que o Espírito Santo dá, estou aqui. Comece a provocar Deus nessas tuas orações, dizendo: eu queria ter vontade de ler a Bíblia. Eu lembro que eu falava para Deus assim: Deus, tira de mim a vontade de jogar videogame. Hoje eu jogo, mas é bem menos do que eu jogava antes. Porque essa é a minha oração. Orar sobre coisas que realmente são verdadeiras, não orar sobre Deus. Obrigado, Deus do Altíssimo das galáxias, Deus Pai. Ah, como Tu és Pai. Que Pai exemplar és. Olhe para aqui, teu filho pecador. E Deus está assim: nossa, nada a ver, velho. Você fala com teus amigos diferentes, quer falar comigo como? Ei, fala de verdade comigo. Pare de sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é viver a vida perfeita do manual do Criador. E você vai descobrir nesse lugar uma paz que você nunca experimentou. Porque é uma paz sabendo exatamente aonde você está. Me dando mais tempo? Eu acessei o bônus time aqui. Glória a Deus. Eu achava que vida boa era jogar videogame, tomar minha coca, ficar de boa no meu escritório, ouvindo umas musiconas lá. Mas eu descobri que todo ano a porcaria da EA lança um novo jogo e eu tenho que começar tudo de novo. Mas que vida é essa? E eu me irritei com isso. Falei: cara, todo ano tem que comprar aquele FIFA e tem que começar do zero o time, velho. E eu comecei: que droga, velho, que vida é essa? Comecei a bugar no videogame, não, minha ideia. Eu falei: cara, isso está errado, velho. Aí eu comecei a me relacionar com a palavra de Deus de uma forma diferente. Eu comecei a ver que a minha vida mudou. Deus mudou meus amigos, Deus aumentou o número dos meus amigos. Quando eu achei que eu tinha bons amigos e amigos suficientes, de repente Deus me coloca em rolés diferentes. E de repente homens que eu admirava me chamavam para sentar na mesa com eles. Eu falei: mas o que está acontecendo? É como se Deus falasse para mim: você está escolhendo obedecer. Você está indo para uma mesa de gente grande. Porque a vida com Deus não é um sacrifício. Se para você é um sacrifício estar aqui nessa manhã, está tudo certo, porque o importante é que você veio. Mas ressignifique as suas orações, dizendo: Deus, está pesado, me mostra o que é obediência. Mas foi nos ensinado que Deus é mau, que Ele vai punir. Não compre um carro novo, Deus vai te punir. Não é esse Deus. Porque o Deus que eu creio, Ele viu o homem pecando e sacrificando, pecando e sacrificando, pecando e sacrificando, sendo uma má mãe e sacrificando, sendo um pai horrível e sacrificando, sendo um filho que não obedece e sacrificando, um empresário que não paga os impostos, sacrificando, um marido que é violento em suas palavras, sacrificando, um marido que não é carinhoso, sacrificando, uma mulher que é fofoqueira, sacrificando, nós sacrificando. E vai Deus e grita do alto: vamos resolver esse BO. Eu vou mandar meu filho para fazer um último sacrifício, para que toda a terra possa viver em obediência. Aqueles que creem nos meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E Jesus veio. E quando Ele veio, meu amigo, minha amiga, Ele não veio grandão. Ele não veio sendo um super-herói da Marvel. Ele não veio com olhos de fogo.
Ele não veio com uma espada, um escudo, um martelo do Thor, que só levanta quem é digno. Ele não veio com uma capa que fazia ele voar, porque um sacrifício deveria ser feito na altura daquelas pessoas que estavam sacrificando. Jesus, ele não veio até você nessa manhã como sendo um cara diferente de quem você pode ser. Ele se apresenta em você, como você é. Onde está Deus quando eu levei um taco de beisebol na boca do meu padrasto? Deus estava no padrasto. Deus estava na criança. Deus estava talvez aquecendo ele nos cachorros que estavam dormindo com ele na neve. É a gente que não consegue entender Deus nas circunstâncias. A gente não consegue entender que tudo aquilo que nós vivemos é a matéria-prima do nosso futuro, e que Deus consegue ressignificar. E quando Ele veio através de Jesus, Ele não veio sendo um herói. Mesmo sendo Deus, Ele não considerou ser Deus algo que devesse se apegar, mas Ele veio semelhante aos homens, como servo, humilhou-se a si mesmo, para ser um sacrifício digno. Ele escolheu uma morte de cruz, derramar a última gota de sangue. Diferente do sacrifício dos animais que cobriam o pecado do homem, o sacrifício do Filho de Deus tirava o pecado do homem. E quando o homem tem seus pecados tirados, ele não precisa mais sacrificar, porque não precisa sacrificar onde não existe pecado. Ou seja, quando eu e você sacrificamos, nós pagamos uma pena que já foi paga uma vez. Jesus pagou pelos nossos pecados, mas antes de morrer naquela cruz, Ele chamou os seus amigos numa mesa, Ele participou de uma ceia, Ele deu do pão e deu do vinho, e falou: esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. Eu quero que vocês participem disso, para até que eu venha, em memória de mim. Aquele que haveria de se sacrificar, ele sabia que do seu lado tinha alguém que o iria trair. E sabe por que ele não sofreu? Porque ele já tinha entregado tudo. E nós sacrificamos e sofremos porque ainda não conseguimos entregar tudo. Como que é roubado alguém que já deu tudo? Existe um caminho mais excelente que nós podemos viver. O caminho onde Deus vem em nós, dentro de nós, e nos ensina a obedecer. Obedecer não é você parar de fazer o que você faz, é você entender o que realmente você quer fazer. Os medos e os traumas te fizeram ser talvez quem você é. Por isso que você gosta de encher a cara no final do domingo. É por isso que você gosta de viver algumas coisas. E para você está tudo bem, porque no meio da galera você faz festa, mas é só você que está vomitando no vaso de noite. E é você que fala: por que eu fiz isso de novo? É você que depois de nu, pecando, depois de transar com alguém que não deveria, é você que está ali na tua consciência. E quando você sabe que você pode obedecer, você entende o que realmente você quer fazer. A obediência não é usurpação, ela é proteção. Eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai participar agora da ceia do Senhor. Queria chamar o Elder. Eu queria que você nesse momento entendesse que a tua vida não precisa ser sacrificial. Eu queria que você entendesse que a nossa vida pode ser uma vida de obediência. Obedecer ao quê? Ao Senhor. Como? Se relacionando com Ele. Deus não criou o homem para que o homem adorasse a Ele. Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com Ele. E o homem, quando se relaciona com Deus, ele fala: eu não consigo fazer outra coisa a não ser te adorar. É fazer a mesma coisa, mas por um caminho certo. O caminho errado de adoração é sacrifício. O caminho certo é relacionamento. E eu declaro em nome de Jesus um tempo de relacionamento com Deus na tua vida. Está difícil? Louve, como diria a irmã Cassiane. Então louve.
Simplesmente louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. Que na hora que aperta é a Cassiane que a gente ouve. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia.